agradecer enormemente a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos aqui para a sessão de tecnologias emergentes na indústria. A gente vai ter 6 apresentações do pessoal que desenvolveu iniciação científica tecnológica, né? As 3 delas falando uma sobre gêmeos digitais, sobre tecnologias de manufatura. Uma segunda que vai abordar o uso, né, de controle, de técnicas modernas de controle na indústria também, e uma outra falando ainda de robôs, robótica colaborativa sendo utilizada na indústria moderna. Depois a gente já veio um pouquinho e vamos lá para Kanban em rede de frios, o pessoal da produção ajudando a gente a entender como funciona isso. Ainda produção final de eletrônica, usando uma técnica chamada uma aplicação de VSM e otimização de processos, para a gente terminar com uma aplicação extremamente importante no processo de manufatura de injeção de cera. Então são 6 apresentações voltadas para a indústria e voltadas basicamente para a nossa indústria aqui, né? Indústria local. Esses desenvolvidos, 3 deles ali com a gente no CETELI, outros 3 na FT. E a gente vai iniciar, então, essa trilha. Lembrando todos vocês, todos os apresentadores, por favor, 12 minutos mais 3. 12 minutos de apresentação, 3 de perguntas. Essa é a nossa passo aqui, né? Eu vou tentar avisá-los quando estiver completando 12 minutos. Quem for apresentar aqui no palco, peço, por favor, muito cuidado com essa tomada. Me disseram que a tomada está com mau contato. Se a gente tropeçar aqui, a gente vai atrasar 10 minutos. Cada tropeço, 10 minutos, a gente corre o risco de chegar à meia-noite aqui apresentando. Então, não tropecem, por favor. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira apresentação tem por título Detecção de falhas na produção usando sistemas de visão computacional e gêmeos digitais. Eu convido, então, o apresentador. Quem vai ser o nosso apresentador? O primeiro, por favor, e bom trabalho. Cuidado aqui, tá? Primeiramente, boa noite para vocês. Somos o time de detecção e análise de produção de falhas, integrados pelo Luiz Gonzaga, Natália Damasceno, Paulo Vitor e eu, Poliana Tomé. Bom, os tutores são Guito Soprano, Marinice de Carvalho, Cláudia Sabrina e os orientadores são Vicente Júnior e o professor Renan Paiva. A agenda introdução, arquitetura da planta, objetivo do projeto, arquitetura do sistema, resultados, conclusão e trabalhos futuros. Bom, irei dar início agora à introdução, com base na indústria 4.0, no que seria a indústria 4.0. O objetivo é criar e conectar indústrias inteligentes, no qual a gente quer promover uma automação e integração de diferentes tecnologias. Essas tecnologias a gente vai encontrar na planta. Quais seriam essas tecnologias? As tecnologias seriam IoT, que é a internet das coisas, computação em nuvem e digital twin. Através disso, a gente vai integrar com a nossa... essa planta aqui é a planta didática, na qual a gente trabalhou no sistema em cima disso. E logo em seguida aquilo é o pallet. Aquele pallet significa o quê? Aquela parte preta. Significa a parte do smartphone. Como a gente quer simular uma montagem de smartphone, a gente vai precisar desse sistema para implementar o sistema do qual a gente trabalhou durante esse período. Aqui é a parte da planta didática, o que a gente usa na bancada da planta.
aqui é a parte da minha esquerda, a parte de cima, é a parte onde se inicia a produção, que é a parte do Mac Front, é a parte que vai baixar a parte inferior do celular. A parte aqui, essa parte é de medição. Essa outra parte aqui é a parte que ela fura e solda a parte inferior. Essa parte é a MacBack, é a parte que implementa a parte inferior, na verdade, a parte superior do celular, e essa outra parte é a parte da compressão, a parte final que a gente vai comprimir o smartphone. E aquela última é a parte do out, é onde é a parte da finalização da produção. Bom, o objetivo. O objetivo é a detecção de falhas que vai ocorrer no CP Lab, no qual a gente vai falar posteriormente. E a outra parte seria a comunicação e informação trocada pelo chatbot. E aqui é o aumento da eficiência operacional, que é bastante frisar, que a gente tentou... a gente vai tentar passar para vocês essa eficiência operacional. Bom, aqui é o sistema, o nosso sistema de implementação, no qual a gente se baseou e vai demonstrar para os senhores. Aqui é a parte da produção do chat, é a produção da parte da implementação do nosso sistema, e aqui é a parte da análise de falhas. Bom, aqui é a solução da arquitetura do nosso sistema. Como ocorre isso? Imagine esse retângulo aqui, e dentro desse retângulo tem esse quadrado. Bom, aqui é a nossa planta. Nessa planta tem os sensores e atuadores, no qual ele é primordial para a nossa detecção de falhas e análise de erro. Tem um PLC, que é a parte que a gente vai usar também, e tem um servidor OPC-UA, que é uma arquitetura. Esse servidor OPC-UA é primordial para aquela parte que está no ciclo ali. Como assim? É onde a gente vai fazer a nossa aplicação do nosso sistema. Como funciona? Nele vai ter o banco de dados, a interface da solução, a análise de falha do sistema e tela de monitoramento. Essa tela de monitoramento, a gente fica dentro de um servidor, nele qual a gente tem todo o nosso sistema implementado em um único só servidor. Essa informação no qual a gente quer passar vem do chat. Como assim do chat? O chat, nele tem a customização. A parte que a planta recebe, a customização que a gente quer. Por exemplo, a parte inferior do celular. A gente manda para ela, eu quero a parte inferior. Beleza. Qual seria a quantidade? A quantidade seria... o operador deseja, por exemplo, 10 quantidades, que ela realize 10 quantidades. Então, o chat vai mandar esse tipo de quantidade, essa customização, informação para o nosso servidor, e o nosso servidor vai passar para a planta em seguida executá-la. Então esse chatbot que foi feito no Telegram, né? Eu usei essa ferramenta Python Telegram Bot, que usa a API do Telegram para poder fazer o chatbot. E ele funciona por meio de estados, né? Para cada estado que ele se encontra, ele manda uma requisição para o usuário, e o usuário manda a resposta com as opções disponíveis. Ali ele começa no start, ele dá a saudação para o usuário, vai para o estado de início, aí ele sugere para o usuário fazer uma nova ordem. O usuário, esses losangos aí são as opções que o usuário tem, que o usuário manda de resposta para o chat, o usuário confirma, vai para o estado de quantidade, o usuário dá uma quantidade a ser feita, né, a ser mandada para a planta, para ser produzida. E também tem a customização, que é aquilo que a Poliana já teve explicando, né? Para cada etapa da planta existe uma customização para saber quais etapas que vão ser feitas durante a produção. E uma opção de finalização também. Aí ele volta para o ciclo caso o usuário queira fazer de novo, né? Conversando no celular, no chat. Aí esse aqui é deixa eu ver. Aí o vídeo dele funcionando, ele manda, né? Aí ele dá o comando de start ali, aperta nesse botão para o usuário não precisar digitar. Ele só precisa digitar a quantidade, né? Que pode ser o número que ele quiser. Aí ele manda a ordem e ele envia a ordem para a planta. E quando ocorre alguma falha, né? Ele manda um feedback positivo, caso a ordem tenha sido
tenha sido cumprida, né, tenha sido concluída, ele manda um feedback positivo para o usuário, para caso ele queira fazer uma nova ordem. Essa automação do chat do Telegram com a planta, ela é feita através do MES, né? Ele que é o aplicativo que cria as ordens customizadas e manda para a planta. Foi feito um script de automação para quando as ordens forem mandadas para lá, para o servidor, ele já fazer todos esses passos que a gente fazia manualmente, fazer automaticamente, né? Criar uma nova ordem, fazer ela customizada. Aí eu dizer a quantidade, dizer aquelas 5 opções lá que eu mostrei anteriormente e no passo 7, por fim, mandar a ordem para a planta. Aí esse é o processo de... Aí, esse é o processo de automação rodando no fundo. A gente tem os logs de tudo que é executado e como que esse aplicativo ele é automatizado. Aí, ó. Aí, isso é feito sozinho lá na máquina, depois quando a gente roda o script, manda as coisas sem a pessoa tá precisando fazer esses passos aí. Ele cria a customização, bota a quantidade. E por fim, finaliza a ordem e manda a ordem de produção, que é o último passo. Aí a planta, depois de receber a ordem para aquela primeira opção, ela recebe a ordem e após concluir, ela manda a resposta de volta no chat dizendo que concluiu, né, para se preparar para fazer uma nova ordem. Aí... Boa noite, gente. Então, para a gente demonstrar visualmente tudo isso que eles falaram aqui, a gente criou a interface do sistema, que é o nosso dashboard. Então, nessa primeira tela aqui, superior à esquerda, é a nossa tela inicial. Então, na nossa tela inicial, a gente tem um menuzinho em que a gente consegue fazer todo o cadastro aqui, tanto da planta quanto das IOs. Para que esse dashboard se torne funcional, a gente precisa fazer o cadastro da planta e, consequentemente, dos IOs. Então, no cadastro da planta, a gente vai precisar do nome da nossa planta, como foi visto anteriormente pela Poliana. Vamos ter que adicionar... Eu só não consigo enxergar. Adicionar o endpoint dela, que é justamente em relação ao IP da nossa bancada, junto com o protocolo OPC-UA. Vamos precisar adicionar o tempo de processo dessa bancada. Quanto tempo leva para ela realizar a sua atividade. E logo mais a gente vai precisar adicionar os nossos IOs, na segunda tela aqui embaixo. A gente vai ter que selecionar que tipo de IO é essa, se é de leitura ou escrita, se é uma entrada ou uma saída. E além disso, a gente vai também selecionar se ela é uma I/O início ou fim. Mas o que seria isso? Cada bancada ela possui 2 sensores no começo e no fim da planta. Então, é justamente isso. Esses 2 sensores que são padrões em todas as bancadas que ela demonstrou, que tem um sensor de início e um de fim. E aqui é justamente o cadastro das plantas realizados, as listas das plantas. Então, a gente tem mag front, mag back, drill, measuring, press e out. E cada uma delas a gente quis demonstrar aqui, com esses sinalizadores aqui em verde, amarelo e vermelho, são justamente quando há algo de errado. Por exemplo, se a nossa planta estiver totalmente correta, com tudo ok com ela, o nosso sinalizador fica verde. Se ela tiver em alerta de alerta, ela fica amarela. Em alarme, fica vermelho. E como que a gente faz esse monitoramento? Como a Poliana disse, o servidor OPC-UA é uma das peças fundamentais do nosso projeto. Então, é assim que a gente faz o nosso monitoramento, pelo servidor, pela comunicação OPC-UA. Então, a gente pega aquele nosso endpoint, através de uma plataforma utilizando a plataforma UA Expert, a gente consegue pegar nosso endpoint
e colocar lá nessa plataforma o Expert. Lá ele mostra para a gente todas as nossas variáveis, tanto as entradas, saídas e etc. Então lá ele mostra tudo sobre também essas entradas. Se ela está acionada ou não, e os nós, que tipo de variável é. Então, basicamente, é assim que a gente faz o nosso monitoramento. E como que como que é feita a análise de falhas? Então, a partir do nosso OPCOA, monitoramento do OPCOA, a gente consegue fazer essas análises de falhas. Lembrem que eu falei que tem um sensor de início e o de fim. O nosso sensor de início, toda a bancada tem um sensor de início, é sempre o nosso sensor XBG5. Então, se ele for true, ou seja, ele estiver acionado, ele vai iniciar um timer. Quando o nosso sensor XBG6, que já é o fim, o último sensor, for acionado, ele para esse timer. Então, ele pega esse timer, compara com o tempo que a gente colocou lá no cadastro, do tempo da planta. Então, ele vai comparar o timer com o tempo da planta. Se o timer for menor que o timer da planta, tá tudo ok com a planta, sinal verde. Se esse timer for maior que o timer da planta e menor que o timer da planta mais 20% do mesmo timer, ele entra em estado de alerta, ou seja, luz amarela. E se ele passar justamente esse tempo da planta mais os 20%, ele entra em estado de alarme. Então aqui é só parte o resultado dos nossos cadastros e do nosso funcionamento, do monitoramento da nossa planta. Então aqui na primeira imagem, na tabela de IOs, é onde a gente vai selecionar a nossa bancada que a gente deseja visualizar. E lá no nosso dashboard vai mostrar justamente todas as variáveis que foi cadastrada. Junto com o funcionamento, se a variável está acionada ou não. E aqui é justamente nossas listas de plantas também. E aí, nessas listas de plantas também diz para a gente qual é o seu endpoint, nosso IP, o nome da planta, se ela também está ativa ou não, o tempo de processo e, por fim, o sinal de status ali, que indica se há falha ou não. Bom, o nosso projeto de detecção e análise de falhas, ele vem demonstrando como a integração de diferentes tecnologias podem melhorar a eficácia do processo industrial. No nosso caso, a gente utilizou o chatbot para a gente enviar as ordens de serviço remotamente. Além disso, a gente fez também uma aplicação para automatizar a tela que vai executar as ordens, né, pedidas pelo chatbot. E, por fim, para o monitoramento e análise de falhas, a gente também utilizou a comunicação OPCOA. Só ressaltando os trabalhos futuros, fica entreaberto que o chatbot que chatbot do Telegram, ele é vazio para todos os tipos de pessoas. A pessoa que, por exemplo, na indústria vier a utilizar isso, corre o risco de que as informações da indústria vazem, né? Então, visando isso, eu proponho que use a nova tecnologia e que ela tenha ainda mais a se desenvolver, que é o blockchain, porque por alta segurança, alta demanda de informação, ela consegue colocar essa demanda de informação um pouco mais segura ainda com as transições para o cliente e que ele consiga intermediar com isso com uma empregabilidade ainda melhor. Então, esse tipo de informação que for trocada lá dentro, ela é bem mais segura. Mas o blockchain é uma ferramenta incrível, enorme, mas se for usada especificamente para esse detalhe, a gente pode explorar muito bem isso e possivelmente usar nas indústrias. Assim, tem um outro trabalho futuro também que pode ser implementado, que é o desenvolvimento de uma API, né, para controlar direto a planta, sem precisar de ter uma aplicação entre elas, que é o Mesh, que foi essa que nós automatizamos para poder fazer. Se for feito uma API, fica até melhor para trabalhar de forma didática, né, com os futuros alunos que vierem fazer o projeto, de poder controlar a planta direta, só sem ter um aplicativo, né, no meio. Por fim, a gente agradece a presença de todos aqui. A gente agora se dispõe a
a perguntas, a dúvidas que ficaram pendentes sobre a nossa apresentação. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Luiz, o susto ali foi grande na hora que você tropeçou, mas vamos lá. Acho que a gente cabe uma pergunta. A gente pode ter tempo para uma pergunta. Parece que não é o caso, não combinaram a pergunta. Não, né? Então tá. Então vamos fazer assim. O laboratório está lá à disposição. Então, se alguém tiver interesse de ver como está funcionando, por favor, entre em contato com a gente. Os nossos alunos estarão lá à disposição. Deixar claro que sem o laboratório que foi montado, a gente não conseguiria fazer esses experimentos, né? Então foi muito bom, porque a gente tem ali uma representação real do que acontece na indústria e consegue, a partir dessa representação muito próxima da realidade, fazer experimentos modernos. Gente, obrigado mais uma vez. Palma para o pessoal aqui, por favor. Então vamos direto agora para a nossa segunda apresentação, que tem por título Otimização da Produção, usando técnicas de controle digital, também realizado lá no laboratório de CPS Indústria 4.0. Deixa eu... Assim, só para deixar claro que o trabalho anterior foi orientado diretamente pelo Guido. Esse trabalho, Guido, nosso aluno de pós-graduação, de doutorado, né? E esse agora teve a coordenação direta da Sabrina, não é isso, Sabrina? Então... Você quer falar? Alô? Boa noite, agradeço a todos pela presença. Eu me chamo Eneida, sou da equipe 2 da Teste de Indústria. Os demais integrantes são o Samuel Gunar e a Tamires Alves. O tema do nosso projeto é a otimização do processo usando a técnica TechTime, o estudo de caso na planta MPS. Desculpa. Essa é a nossa agenda, vou falar um pouco sobre a introdução, mostrar nossos objetivos, o que foi utilizado na nossa metodologia, por fim, nossos resultados, conclusão e a referência. Na indústria moderna, a busca por eficiência ela é constante. Então, o tempo de processamento
excessivo acaba acarretando vários problemas, seja no atraso de produção ou no aumento de custos. Nesse contexto, a técnica TexTime ela é eficiente para aumentar a produtividade do processo. Nosso objetivo principal, então, é reduzir esse tempo de processo utilizando a técnica TechTime, otimizar o processo de fabricação na planta MPS e implementar a linguagem de programação integrada na plataforma CodeSys. Boa noite. Bom, a técnica TechTime, ela é basicamente o tempo ideal de produção do processo de produção, que ela consiste na divisão de processo de produção disponível pela demanda. No caso, usamos o protocolo de comunicação Modbus e nela a gente usamos como mestre a PickPlace e os demais como escravo. A Canopy ela está integrada na primeira estação, que ela é a Handler. Já o software, a gente usou o CodeSys, versão 3.5, SP16, PET 4, por ela ser compatível com a CLP do MPS que usamos. A linguagem de programação que utilizamos são texto estruturado e função de diagrama de bloco. Aqui são nossas estações. Na Handler, os componentes principais são a garra, a rampa, que é o 2, é o eixo de transmissão da garra e a posição de magazine. Já na Pressing, a gente usa o punch, que ela libera moedas dentro da peça, e temos sensores de indução, sensores de presença, o bloqueador e a esteira 1. Já na PickPlace, temos a esteira principal, a esteira 2, a esteira 3, sensor óptico e a válvula hidráulica. Boa tarde. Eu vou explicar um pouco do funcionamento no geral das três plantas. Na parte inicial... Na parte inicial temos a Handler, no caso, o que faz? São colocadas peças, então temos uma garra que tem um detector de cor não preta. Se ela detectar que o objeto tem uma cor não preta, ela manda um bit 1 para PickPlace, que no caso vai ser para a parte de sensores de cores. Então, continuando, ela pega a peça, a base da peça, e passa para a próxima estação. A segunda é a Pressing. Neste caso, a base da peça é colocada nela, e a partir disso ela vai para um sensor indutivo, que se detectar uma parte metálica, ela manda um sinal de bit 2 para a terceira planta, a PickPlace. Então, ela para no bloqueio. Nesse bloqueio, ocorre um processo no qual uma moeda é perfurada e depois disso ela é colocada no pote e ela é liberada. E quando chega na parte final, temos um sensor de presença que vai acionar a PickPlace, uma parte da PickPlace que no caso seria as esteiras para acionar os sensores de cores. Passando para a PickPlace, quando ela é acionada na terceira etapa, o pote segue até um bloqueio. Então a tampa já está na escolha, a cor da planta, que pode ser vermelho, metálica ou preta, e é colocado no pote através de uma válvula. Então segue-se até o final um sensor que é o fim do processo. Falando um pouco dos resultados, o estudo foi realizado uma programação inicial das três plantas, e por meio dessa programação houve um estudo de qual maneira poderemos otimizar os três processos, se é possível ou não.
Então, foi concluído que na Handle não houve mudanças, porque não teria como fazer. Agora, na Pressing, houve uma diferença de mais de 3 segundos. Esse gráfico representa o tempo médio do médio dos processos de um pote. No caso, nós trabalhamos com 6 potes. A PicPace não houve mudança, mas o que seria o Takt Time para a indústria? No geral, é uma técnica para sabermos detalhadamente quanto tempo leva cada processo. E dessa forma, nós podemos focar na otimização. E como fazemos cálculos do tempo geral da produção de 6 peças, antes demoraria 140 segundos e depois da otimização demorou 112 segundos. E aplicando Takt Time, no qual fatores levamos antes 770 peças, 8 horas de produção, 1 hora de descanso e 40 segundos para reposição de peças, no qual daria 30 segundos. Depois, nós consideramos 912 peças, com os mesmos fatores, 1 hora de produção, 40 segundos de reposição, e houve decréscimo de 5 segundos. No caso, trouxemos 2 vídeos para mostrar o funcionamento da planta e também fizemos uma HM através do CodeSys para controlar sem precisar acionar os botões, através de computador. Poderia... Vídeo 1. Eu coloquei nas partes também, caso houvesse problema. No caso... Aí. Tem na parte. Não, é outro. Tem 2, esse é depois. Tem um outro desse. Sim, tá abrindo mesmo. Um momento, pera. Não, pera. Todos, pera. Sim, peraí. Você contaria de uso da Tá. No caso, nós temos o vídeo das 6 produções no gerais. Aqui temos a etapa da handling, onde são colocados potes. E por meio disso, o braço leva para a segunda estação. Na segunda estação... Esse é o descarte. Os 2 estão repetidos? Tá, esse no caso é do descarte. O que aconteceu? Nós fizemos uma HM. No caso, esse vídeo eu não coloquei HM, está no outro. Nós temos 3 opções. Tem um menu de iniciar, de parar e de resetar a operação. E tem outro botão com peças pretas, que nós podemos incluir somente as peças pretas. Nesse vídeo nós temos os descartes da peça preta, não da parte metálica e da parte vermelha. Infelizmente, às vezes ocorre problemas na esteira, o que teria que mover. Nos testes, nós fizemos considerações das etapas que não interferissem tanto ali, ou não parasse, que isso ocorre raramente. Aí, por meio disso, ocorre a produção. Pode rodar novamente? Poderia rodar novamente a produção? Aí, isso foi feito pelo programa. Aí ele leva para a pressing. Tá? Mas no caso escolhemos descartar. Então temos a peça preta. Quando ela desce, temos um sensor de presença que ativa, aí ele passa pelo sensor indutivo e manda o sinal. Nessa ocorre a perfuração da lâmina, no qual deveria representar a moeda caindo. E após isso, ele continua. E somente se o último sensor for acionado,
a outra peça desceria, se fosse uma seguinte preta. Porque foi uma maneira de otimizar, porque além de otimizar o processo, não poderíamos cometer erros. Na nosso estado inicial, ocorreria erro de 2 a cada 6 peças, porque apesar do processo ser rápido, poderia cometer erro de escolha de tampa, porque as informações elas não são armazenadas, elas são substituídas devido ao descarte. Foi uma forma de solução. Foi concluído que implementando o teste time na MPS, foi possível resolver o tempo de processo de resultado de eficiência, se formos levar o tempo de 8 horas e tal. Como os futuros trabalhos, podemos fazer uma EHM feita para o celular. E também, no final do processo, poderemos colocar meios de checar a qualidade da montagem, porque a planta ainda não faz isso. Obrigado. Pode passar. Aí temos as nossas referências. E obrigado por tudo. Dúvidas? Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Nós temos tempo para perguntas. Professora Quer Fabiola, falar por aqui, favor. ó. Na verdade, é mais uma curiosidade didática, né? O quanto o projeto, vocês acham que conseguiu conectar aqueles aspectos teóricos que vocês veem em sala de aula, né? Com botar a mão na massa. Quando eu fiz engenharia elétrica, não tinha essas coisas. E outra coisa é a questão assim, o que aparece, nessa questão de vocês fazerem uma aplicação mais prática, o que apareceu de inesperado, que chamou a atenção de vocês na hora que vocês forem para o mercado ou trabalhar com as coisas no mercado, né? É isso. Bom, pela primeira pergunta, a gente não tem muitas disciplinas na elétrica com base na automação. Então, a gente teve durante todo o ano, pelo projeto Super, no caso. Então, a gente conseguiu se qualificar para poder fazer o projeto. Aí, no caso da segunda pergunta, que vai responder vai ser o Samuel. É muito diferente, pegar uma ferramenta dessa de mercado, porque apesar... a gente pode fazer de várias maneiras. Pelo codicia, a gente pode usar tanto a programação em ladder, diagrama de blocos ou estrutura de texto, que, apesar de a gente programar tudo, fazer os processos, a gente tem que compreender todos, porque e é uma parte difícil, porque antes de programar a gente tem que fazer um fluxograma. Mas às vezes a gente não entende qual o processo e a gente ficava batendo muita cabeça. A Prece, uma maneira de otimizar ela, cada processo desse é muita coisa. E compreender isso foi um dos desafios para fazer funcionar e fazer essa redução do tempo. E olhar para o mercado de trabalho, isso, olhando uma parte, o distrito, por exemplo, aplicar isso, eu acho que isso foi um bom aprendizado na nossa área de indústria 4.0. Foi algo desafiador. Eu fiquei feliz de entender as coisas e tal, apesar de ser difícil. Eu fiquei realizado. Bom, pessoal, vamos agora para a última apresentação. Acho que só complementando, o fato de ter uma ferramenta prática ali, né, faz com que o pessoal não fique só nos simuladores e tenha algo para ver funcionando de fato. Algo que um sensor que falhar é suficiente para que nada funcione, um fiozinho solto que vai ver na indústria com frequência, né? Isso é muito, muito bom para eles verem como que é a vida, né? Vida aí fora. Bom, então a gente vai agora para a próxima apresentação, que deve ser a última de Indústria 4.0, que usa outra ferramenta muito importante para a automação, que são os robôs, né? E tem por título a Operação Inteligente para a Robótica Colaborativa usando uma plataforma remota. Foi orientado
pela Marenice Melo de Carvalho. Eu chamo os apresentadores, por favor. E, mais uma vez, por favor, vocês, todos que estão aqui em cima, estão quase me matando do coração. Cuidado com esse negócio. Oi. Já aconteceu uma vez. Não, bateram e desligou. Primeiramente, boa noite a todos. Vou apresentar agora para os senhores o último projeto da terceira equipe da TESC de Indústria 4.0 e aplicações na indústria. Certo? O título do projeto é Integração de um robô colaborativo com um sistema de produção modular para a paletização inteligente utilizando visão computacional. Os integrantes da equipe são eu, Matheus, o Assis, o Nelson e o Ricardo. E nesse processo de desenvolvimento do projeto, nós também tivemos as orientações dos alunos de doutorado, né? Do Guido, da Marenice, da Cláudia, especialmente a Marenice, que esteve mais diretamente orientando a gente, e os nossos coordenadores também, o professor Vicente e o professor Renan. A agenda da nossa apresentação consiste naquilo que eu acredito que seja comum, né? Vamos apresentar uma introdução sobre a nossa temática, problemática, objetivo, falar um pouco sobre as nossas ferramentas, né? Que é o robô colaborativo, o processo, como consiste o processo, a arquitetura do nosso projeto, resultados e, por fim, agradecimento. Introdução. Dentro da indústria 4.0, como já foi possível notar nos 2 últimos projetos apresentados, existem vários conceitos que podem ser aplicados na indústria, né? Como Digital Twins, IoT, robótica colaborativa, que inclusive foi a que nós escolhemos, né? Aplicar a robótica colaborativa em um sistema de automação. E, de forma bem resumida, a robótica colaborativa, como já sugere o nome, são robôs que colaboram. Mas colaboram com o quê? Colaboram com o trabalho na fábrica. Aqueles trabalhos que são muito repetitivos, que são muito cansativos e que prejudicam, de certa forma, os funcionários, os robôs eles têm uma posição fundamental para melhorar esses processos, trazendo mais eficiência, trazendo mais rapidez, otimizando e assim por diante. E no projeto que nós desenvolvemos, nós estabelecemos uma problemática também. Mas antes que vocês interpretem errado, a nossa problemática não é o trabalho anterior. Tá? Isso foi um erro técnico. O nosso projeto, na verdade, ele é uma continuação do projeto que foi desenvolvido. Mas a problemática do nosso projeto, como vocês podem ver aqui, nós não atentamos para isso, pedimos perdão, inclusive, é o final da linha de produção da MPS que os nossos colegas trabalharam. Porque, se vocês prestarem atenção, o processo todinho é executado, mas no final, esse módulo ele não existia aqui. Então, a peça ela era tampada, separada, se fosse o caso, mas quando chegava aqui no final, ela caía no chão. Então, nesse contexto, nós conseguimos aplicar a robótica colaborativa aqui. Pegamos o robô que colaborasse com o processo industrial. E aqui vocês podem ver que seria o módulo que nós encaixamos aqui, né, que serviu para a chegada das peças, que seriam separadas posteriormente pelo robô. E dentro dessa problemática também nós temos fatores como tarefas manuais, no sentido de ser muito cansativo para um funcionário, mais tempo para finalizar as tarefas e mais risco de erros também. Nesse contexto, nós estabelecemos alguns objetivos muito significantes, que foi desenvolver um sistema de paletização inteligente sem conexão com o MPS. Qual é a ideia de não ter conexão com a MPS? A MPS é um sistema muito complexo, como foi possível vocês notarem. E integrar esses dois, no sentido de pegar uma variável, colocar no código deles para conectar com a nossa, poderia ser algo muito trabalhoso. Então, nós pensamos em dois processos que funcionassem de forma juntas,
mas ao mesmo tempo independente. A MPS faz o processo dela, termina e inicia o processo do robô colaborativo. E nos objetivos específicos, nós temos o desenvolvimento de um algoritmo que detecta, né, a chegada da peça e a cor das peças, inclusive, utilizando visão computacional. Também desenvolvemos um algoritmo em Python, que é o algoritmo que dá as instruções de como o robô vai se movimentar. E, por fim, integrar esses algoritmos para que eles funcionem ao mesmo tempo. Dessa forma, a arquitetura do nosso projeto consiste no start dos processos, chegada das peças, separação e paletização. E, de uma forma mais detalhada, o nosso processo ele começa no start, né? A chegada da peça aqui, de forma específica, ela é feita por uma captura de imagem pela webcam. Essa captura de imagem envia um sinal, que é um comando, né, para o robô. Esse comando faz o robô mover, o robô coloca a peça em um lugar específico e aí o processo finaliza. Esse aqui foi o ambiente que nós definimos lá. Como vocês podem ver, não tem nenhuma conexão com cabo ou com alguma outra coisa. O processo da MPS finaliza aqui, daqui para cá já seria um outro processo. Como vocês podem ver, existem 6 espaços, na verdade 12, né, 6 para cada, espaços de armazenamento de peça. Cada um desses espaços aqui é para uma cor diferente, para que as peças fossem organizadas de uma forma esteticamente bonita. Aqui nós temos o nosso robô, em que nós deixamos ele ajustado de uma posição que não seja prejudicial para a movimentação dele e que também não batesse na outra planta, né? E bem aqui, não dá para ver direito, é onde nós encaixamos a nossa webcam, né? A webcam está bem alinhada com essa esteira, né? Então, quando a peça chega aqui, a webcam consegue capturar a chegada da peça. Sobre a visão computacional, nós desenvolvemos da seguinte forma. Nós utilizamos a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca desenvolvida pela Intel nos anos 2000, com o objetivo de se trabalhar com sistemas onde se aplica a visão computacional. E a webcam que nós utilizamos é esta aqui, webcam Logitech C270. Não é uma webcam adequada para a indústria, porém, ela atendeu às nossas necessidades, né? Devido a uma câmera de indústria ser extremamente cara, nós compramos uma webcam que coube no nosso orçamento, que foi essa aqui. Nesse sentido, nós podemos dizer que a visão computacional ela tem um algoritmo que ela precisa seguir, tem os seus processos, né? De forma bem resumida, o algoritmo de visão computacional ele faz a detecção de cores vermelhas e pretas. Depois dessa detecção, ele captura um frame, transforma esse frame para a escala de cinzas, calcula o histograma desse frame que ele capturou e, por fim, compara os histogramas com uma imagem de referência. Vocês vão já entender melhor sobre esses pontos. Como é que seria a questão do histograma? Essa imagem aqui é uma imagem que nós colocamos de referência no nosso algoritmo. Como vocês podem ver, ela já está em escala de cinza, né? Essa aqui é a chegada de uma peça vermelha. E quando nós fazemos o cálculo do histograma, que é uma função da biblioteca OpenCV, ele consegue mostrar o cálculo desse histograma para a gente graficamente também. Como vocês podem ver aqui, é um gráfico do histograma dessa imagem, onde esse eixo aqui são as escalas e aqui a intensidade dos pixels. De forma mais simplificada, quanto mais próximo ele está do zero, mais pixels da cor preta ele tem. Quanto mais ele se aproxima daqui, é porque a imagem está um pouco mais clara. Vamos lá. Aqui seria a chegada da peça preta, né? Como vocês podem ver, existem mais pixels da cor mais preta, né? Então, é de se esperar que o nosso gráfico ele se comporte dessa forma. A intensidade dos pixels seja maior para cá, nessa escala mais próxima de zero. E esse foi o histograma que nós plotamos para essa imagem. E aqui seria a esteira sem nenhuma peça. Como vocês puderam notar, a nossa esteira ela é feita de material metálico. Então, como tem a questão da luminosidade no nosso laboratório, quando a luz bate aqui, fica muito claro. Então, nós tivemos uma diferença bem significante em relação aos outros histogramas. Mas,
o que foi relevante para o nosso algoritmo, não dizendo que isso aqui não é relevante, é que no algoritmo nós usamos esses dois histogramas aqui, do vermelho e do preto. Por que que esse aqui não entrou lá? Porque como a ideia do projeto era fazer a detecção da chegada das peças e da cor em tempo real, os frames eram capturados e ao mesmo tempo que esses frames eram capturados, o algoritmo calculava o histograma e comparava com a nossa imagem de referência. E como que ele conseguia fazer essa comparação? Nós utilizamos uma função do OpenCV que ela consegue fazer uma correlação entre os histogramas. Então, basicamente, o que nós estávamos fazendo era o seguinte: nós pegávamos algum desses histogramas aqui da imagem de referência e nós comparávamos com o frame atual. Então, se não tivesse nada, o nosso algoritmo iria estar mandando um coeficiente de correlação entre essa imagem aqui e algum desses dois. Como é que funciona um coeficiente de correlação entre dois histogramas? É a semelhança entre eles. É um coeficiente que varia de 0 até 1, em que quanto mais essas imagens se aproximam de semelhança, maior é de 1. E quanto menos semelhança tem, mais próximo é de 0. Aí, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, é o histograma dos três. O preto está representado pelo azul, o vermelho pelo verde, né? E o vermelho pela não chegada de peça. Está um pouco confuso, mas eu acredito que dá para entender. Ok. Qual seria a ideia de calcular o histograma e o coeficiente de correlação entre eles? A ideia seria justamente mandar um sinal para o robô entender que ele precisava ir lá e pegar a peça. Então, quando nós desenvolvemos o algoritmo da visão, nós o desenvolvemos pensando nisso, pensando em uma forma de que quando a peça chegasse, ele mandasse um sinal para o nosso robô. E falando um pouco sobre o nosso robô, nós utilizamos o robô da Universal Robot, que é esse modelo aqui, o R5E. Ele é um robô que possui uma programação muito efetiva, pode ser programada em duas linguagens de programação, que é Python e C++. E ele também tem uma conexão muito fácil de ser configurada, que é uma conexão TCP/IP. Né? Nós temos lá no nosso laboratório uma rede, então nós fizemos a conexão da seguinte forma: nós conectamos o robô na rede, conectamos uma máquina do laboratório na rede, e o servidor da DHCP da nossa rede, ele gerou um endereço de IP para o robô e para a nossa máquina, e assim eles conseguiram se comunicar via TCP/IP. Então a comunicação foi feita dessa forma, de forma remota, no caso. Aqui são os objetivos, né, da parte robótica, que seria estabelecer a conexão e configurar as posições manualmente. Como que nós configuramos essas posições? O robô colaborativo ele tem uma função chamada Freeway, onde nós pressionamos o botão e a gente consegue mover o robô da forma que a gente quer, com a nossa força humana, né? E para mapear essas posições, nós usamos essa ferramenta. Nós colocamos o robô em Freeway e, com base aonde a gente queria que o robô fosse, a gente foi mapeando. Colocamos o robô na primeira posição e extraímos a posição atual dele, utilizando uma função da biblioteca dele, que seria a getActual, né, que pega a função atual. E depois de mapeadas essas posições, a gente conseguiu desenvolver um algoritmo em Python para controlar os movimentos desse robô. Aqui seria a parte da integração do algoritmo. O processo funcionando da seguinte forma: inicia o processo, se a peça for detectada, ele parte para um outro evento, a detecção que é feita pela câmera, como já foi explicado. Aí, a partir daqui, ele faz a detecção da cor. Né? Eu não estou conseguindo enxergar direito, mas ele faz a cor. Primeiro, ele vai perguntar se a cor é vermelha. Se for vermelha, ele executa um processo, que tem uma linha aqui, não dá para ver, mas é verde. Ele executa esse processo aqui, que seria mover o robô e pegar a peça e armazenar. Se não for vermelha, vai ser preta, né? Que é as únicas cores que nós temos. Aí ele vai executar as seguintes funções. E aqui seria a parte de armazenamento. Para que o robô entendesse quais são as posições que já estavam ocupadas ou não, nós criamos uma variável que recebe um número inteiro. E conforme o processo inicia e
o robô começa a armazenar as peças, essa variável vai incrementando. Isso no nosso código em Python. E nós estabelecemos uma simples condição. Se a nossa variável for um número inteiro, por exemplo, 2, o robô entende que a peça 2 já está ocupada e vai para a peça 3 e incrementa mais um, e assim por diante. O fluxograma é um pouco grande, mas resumidamente ele funciona dessa forma que eu expliquei para vocês. Aqui nós temos a parte dos nossos resultados. Eu queria pedir a ajuda do Assis para ele executar o vídeo. O vídeo está separado do slide, tá bom? Como vocês podem ver, que ele começa o processo da MPS normal, como já foi mostrado anteriormente. Aí eu vou pedir para você pular para 30 segundos, 30 a 40 segundos, que é onde as peças começam a chegar no final da produção. Está no 20. Ok. Aí aqui ele vai tampar a peça, né? Aí vai chegar no final. Aí o que vai acontecer? A peça vai cair, a câmera vai detectar a chegada da peça, vai calcular o histograma e vai armazenar ela conforme a gente planejou. Vai chegar outra peça preta. Só lembrando que a variável ela já foi incrementada aqui, então ela está com valor igual a 1. Quando chegar outra peça, essa variável vai ser incrementada de novo, então o robô vai colocar a peça na segunda posição. E assim por diante. Aí eu gostaria de pedir que o senhor adiasse só mais um pouquinho para mostrar a separação das peças vermelhas. Pode adiar mais um pouco. São 3 pretas e 3 vermelhas, se não me falha a memória. Tá aí. Aqui ele vai detectar a chegada das peças vermelhas. E nesses resultados eu gostaria de mostrar para vocês alguma dificuldade que nós tivemos. Na detecção das peças vermelhas, o robô ele tem um certo delay, que pode acontecer diverso a muitos fatores, como, por exemplo, processamento da câmera, luminosidade do local. Nós temos 2 bibliotecas consideravelmente pesadas rodando juntos, e esse foi um problema que até então nós não conseguimos selecionar. Mas na peça vermelha, embora ele demore um pouco, ele consegue atender a esse processo aqui da MPS. Como o nosso sistema ele não foi implementado em tempo real, devido a nossa câmera não ter um processamento para isso, mesmo não sendo em tempo real, ele consegue atender muito bem essa parte de estocagem, né? De conseguir integrar esses 2 processos, um robô colaborativo com esse sistema de produção. E assim por diante. Aqui vai chegar a outra peça vermelha. Ele vai só tampar antes. Aí, como vocês podem ver, a peça chega, mas ele tem um certo tempo de espera, que não existe com as peças pretas, né? Mas depois desse tempo, ele pega a peça e armazena de novo. Tá ok, pode finalizar o vídeo e voltar para o slide. Dessa forma, nós podemos pensar em trabalhos futuros mediante o projeto que nós desenvolvemos, como, por exemplo, melhorar o algoritmo que nós criamos, no sentido de conseguir fazer essa detecção acontecer da melhor forma possível, e também não detectar só cor, mas também formatos, né? Também podemos implementar uma detecção de falha nessas peças, no sentido de detectar se as tampas foram colocadas na peça da mesma cor, se existe arranhão nessa peça e assim por diante. E também desenvolver um sistema de monitoramento em tempo remoto para esse processo, né? Conseguir acompanhar de algum outro lugar de forma digital. Esse aqui é um repositório que o nosso projeto tem no GitHub. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada nos códigos que nós desenvolvemos, nós vamos deixar disponível nesse repositório. Ele é aberto, vai ficar para o público.
E, por enquanto, ele só tem os códigos da visão e do robô lá, bem comentados certinhos, mas nos próximos dias a gente vai atualizar ele para explicar como é que o processo funciona melhor. E ele vai ficar disponível, né, para os próximos alunos que forem trabalhar no robô e quiserem uma base de código para se basearem. Dito isso, nós gostaríamos também de agradecer, eu, em nome da minha equipe, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, né, aos nossos coordenadores, professor Vicente e professor Renan, que estiveram coordenando a gente nesse ano de desenvolvimento, aos nossos tutores, especialmente a professora Marenice, que esteve empenhada, orientando a gente e sanando as nossas dificuldades, bem como o professor Guida, a professora Sabrina e o professor Leilson, que também orientou a gente na parte de apresentação, né, nos orientando a como nós poderíamos mostrar esse projeto para vocês da melhor forma. Também gostaríamos de agradecer ao Projeto Super pelo investimento, né? Eu não poderia deixar de ressaltar que essa é uma oportunidade de ouro que nós temos, como nas nossas disciplinas, devido ao conteúdo teórico ser muito extenso, nem sempre os nossos professores conseguem mostrar uma aplicação prática. Então, participando do Projeto Super esse ano, nós conseguimos ter contato, né, com a indústria 4.0 na prática. E isso, com certeza, vai ser um grande diferencial depois que a gente terminar a nossa graduação. Dito isso, essas foram as referências que nós utilizamos para o desenvolvimento do projeto. Nós agradecemos a atenção de vocês e estamos à disposição de perguntas. Perguntas? Professora Fabíola, não sei se a senhora entendeu, mas quando ele falou que a câmera tem algum problema, ele está dizendo, olha, na renovação, coloca um dinheirinho a mais aí para a gente comprar uma câmera melhor. Tá certo, professor. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Sim, por favor, professor. Eu gostaria de parabenizar os trabalhos. Esses 2 dias têm sido muito frutífero, né, em termos de aprendizagem para os alunos. Tanto os projetos são parados pelo Super, mas a gente vê o nível de crescimento das pesquisas nesse 4º ano, né? Então, parabéns. Eu tenho uma pergunta. Esse teu processo, na hora que causa o delay, né, vocês tentaram corrigir, mas a identificação levou, não foi abordado, não deu tempo. É um problema da câmera que a Fabíola vai resolver no próximo ano. Nós tentamos resolver sim, né? Inclusive, nós até procuramos outra câmera, só que ela estava extremamente mais cara. Essa nossa câmera que nós usamos custou cerca de R$130, então foi bem baratinha mesmo. Nós tentamos, mas não foi com sucesso, né? E, então, devido ao tempo, foi o que nós conseguimos entregar. Entregamos o projeto funcional, mas no início nós tivemos muita dificuldade em processar o nosso algoritmo, porque como eram processados vários frames ao mesmo tempo, a nossa máquina ela tinha certa dificuldade e certa lentidão para mandar esse sinal para o robô. Então, uma das formas que nós usamos para melhorar esse processo foi capturar um frame quando a peça chegasse e, a partir desse frame, a gente fizesse a correlação, porque anteriormente ele estava fazendo a correlação com vários frames, né? Então, isso dificultava muito. Então, a forma que nós utilizamos foi essa para melhorar o processo. Outra pergunta. Na prática, você vai levar em consideração o custo dos equipamentos que você está implementando e levar isso para a fábrica. Nesse tempo, nessa pesquisa, vocês consideraram o custo para aquisição de dados, né? Ou só se basearam no custo do projeto, né? Porque tem comparação, né? Uma câmera barata e uma câmera cara. Aí tem esse gap aí. É significativo investir na câmera? Esse atraso no delay é exclusivamente pela câmera ou pela escolha no algoritmo, na melhoria? Sim, é significativo, porque sem o robô e sem a câmera, o processo ficaria com certeza mais lento, né? Sim. E com a câmera funcionando, com uma câmera adequada para a indústria, conforme o processo da MPS fosse otimizado, o sistema ele funcionaria em tempo real, né? Então, se estivessem, por exemplo, chegando várias peças em 5 segundos, que é um tempo menor que o nosso delay, com uma câmera boa, a gente conseguiria fazer o armazenamento no tempo certo, né, no tempo esperado. Então, nós acreditamos sim que vale a pena o investimento
e que ele traz retornos muito significativos. Tá no tempo, né? Tá, ok, obrigado. Obrigado mais uma vez. Professora, desculpa a pressão, mas a câmera de 130 não dá, viu? Tá bom, obrigado, pessoal. Com esse trabalho agora, a gente encerrou a parte de indústria 4.0, né? Vamos continuar com indústria, só que agora focado na produção. E o primeiro trabalho é a implementação da filosofia Kaizen numa indústria de frios. Eu queria convidar o meu colega Marcelo Oliveira para ficar aqui perto para ajudar a gente aqui na condução dos trabalhos. Ele é o orientador dos próximos três trabalhos. Quem vai ser o apresentador? Você é o? Gabriel, posso? Já pode? 12 minutos, né? Tá bom. Acho que vai ser. Oi. Acho que sim. Boa noite. E o título do meu trabalho é a implementação do programa Kaizen e otimização de processos em uma empresa de frios. Eu sou o Gabriel, eu João Vitor, e o nosso professor orientador é o Marcelo Oliveira. Oi, pode passar. Introdução, vamos ter a parte introdutória, né, sobre as fundamentações teóricas que nós utilizamos e a metodologia, a análise dos resultados e as considerações finais. Bom, o artigo, basicamente, introduzindo um pouco, fala sobre a filosofia Kaizen. A filosofia Kaizen é baseada na otimização de processos e da melhoria contínua. As pessoas aqui de elétrica, né, como trabalham na indústria, sabem que dentro da indústria, né, há um processo contínuo de melhoria, né? Tanto a gente faz uma melhoria aqui, depois e a proposta do Kaizen é justamente isso, propor constantes melhorias dentro das indústrias e das organizações de forma geral, para fixação dentro do mercado. Introdução. A justificativa para o nosso trabalho era implementar o Kaizen, mas não implementar numa grande indústria, né, que a maioria delas atualmente utilizam, mas em pequenas indústrias, né, mostrar como a filosofia, os conceitos podem ser versáteis dentro do mercado. Outro ponto interessante que foi para a justificativa desse projeto é a constante variabilidade na quantidade de recursos limitados. As empresas grandes, né, geralmente elas têm acesso a recursos, a investimento de bancos, etc. Já pequenas e médias empresas, às vezes elas não têm esses acessos e às vezes nem têm o conhecimento, né, de solicitar, então elas têm bem limitado. E a falta de alinhamento antecipado, né? Muitas pequenas e médias empresas, elas não têm assim um senso de planejamento. Então elas geram, né? Se criam em si e vão logo implementando. Não tem um sistema de gestão seguindo os parâmetros da teoria. Qual a introdução principal? Otimizar os processos de almoxarifado, né? Onde foi feito o estudo de secos numa indústria de frios. E mapear os processos, analisar, propor melhorias e implementar a filosofia Kaizen. Basicamente, né, um pouco de mapeamento de processos, né? Antes de nós fizemos, né, colocamos alguns conceitos em prática, né? Como a empresa estava, qual era o cenário? A empresa não tinha havido nenhum estudo, nem de engenharia, nem nada. Então vamos primeiro começar a entender, né, o que está acontecendo. Então a primeira parte foi a mapeação dos processos, para entender cada etapa o funcionamento. Segunda parte, estudamos um pouco sobre estoques, né? Que profundamente estudamos mais sobre o artigo, como é os funcionamentos, como é a parte do armazenamento e desenvolvimento. E o Kaizen, que é o ponto principal do artigo, que fala sobre a melhoria contínua, que é um dos pontos da qualidade dentro da empresa. Aí acho que não ficou muito claro, mas foi a nossa metodologia, a gente mapeou o processo, depois fizemos a otimização, análise de dados, implementação e depois os resultados. Análise de resultados. Primeiro a gente verificou, né, o setor atual, os parâmetros que nós descobrimos, que foi o setor administrativo, ele atende a altas demandas, né? Outro ponto também que estoque de seco sem sistema formal de localização. Lá nesses secos, né, nessa indústria, não tem o sistema de endereçamento.
E armazenamento oscilatório, né, geralmente, como é uma indústria de alimentícios, varia muito de quantidade, às vezes eles não conseguem associar os locais à alimentação. Tamanho moderado do estoque também não era um tamanho tão grande. Processos e atividades com rígida demanda do sistema. Utilização de FIFO, processos, não existia muito processo de FIFO lá, na verdade. Chegava, ficava armazenado e o primeiro que tivesse na frente não necessariamente era o primeiro que chegasse e saía. Tá, depois que a gente fez um organograma básico, né, para a gente entender a hierarquia dentro da empresa. O segundo passo, a gente fez um mapeamento de processos, né, mas bem localizado dentro da parte de estoque. E dentro delas a gente uma área. O próximo passo foi fizemos uma cronoanálise do setor administrativo e nesses pontos, né, fizemos conferência de notas, emissão de notas fiscais, lançamento de sistemas, né, todas as partes do setor administrativo em relação ao tempo e depois isso convertendo a custo da mão de obra. O próximo passo foi o estudo dos processos dentro da parte do almoxarifado. Essa parte do almoxarifado, né, que ele fazia a alimentação, a separação, o deslocamento, fizemos toda a análise e também utilizamos um pouco do conceito de Mura, que faz parte do Kaizen, onde a atividade desnecessária, né, a gente até destacou aqui que a atividade de buscar o produto era uma atividade desnecessária em relação às outras, como colocar no pallet e outras atividades. Depois a gente converteu isso em valores monetários, né? Quanto isso custava para a empresa. Depois disso, a gente fez a construção do plano ODM. O plano ODM ele se identifica dessa forma: organização das demandas recebidas pela área da empresa, né? Todas as demandas, né, vindas do setor de compras administrativas, né, das outras filiais das lojas, eles não tinham um sistema de recebimento. Então ele começou a organizar dentro de um sistema interno, né, como as demandas deveriam se distribuir. A distribuição das atividades específicas pelas demandas estabelecidas, né? Distribuir, recebeu todas as demandas, organizou, já sabe como vai fazer, agora hora de distribuir. Estabelecimento de controle de metas segundo a função estabelecida. Esse foi o ponto, né, bem interessante, porque muitas empresas no distrito, né, têm o nosso sistema de meta, nossos parâmetros, mas essas pequenas empresas apenas elas executam, elas não têm esse sistema de metas, de comprimento, de qualidade, etc. Então foi um quadro, né, que a gente construiu lá. Aí no outro plano, mas essa plano era para o setor mesmo do estoque. Como ele não tem um sistema de endereçamento, a gente construiu outro plano, que é o OVA. Ordenação de precedências do produto de separação. Eles tinham um sistema interno de numeração, mas eles não utilizavam, né? Só utilizavam para recebimento. E depois visualização dos pontos de separação, né? A gente colocou uma etiqueta, né, desse código interno que eles utilizavam. E atenção ao produto identificado na conferência da nota, né? Quando ele olhava a nota, ele conferia, né, para evitar os. Depois a gente fez uma análise, né? Implementamos tudo isso e depois fizemos uma análise. Percebemos uma pequena redução, aproximadamente de 10%, porque houve uma redução de retrabalho no sentido de vai produtos a mais para as filiais, vai outras demandas. Então, essas demandas de retrabalho, houve uma redução de 10% aproximadamente na parte administrativa. E nos processos também houve uma redução na parte da separação da busca, houve uma redução de aproximadamente 15% a 25%. E a gente também colocou em valores de tempo, né, que lá no começo era 2, pouco horas por dia, e agora era 1,43 horas por dia. Teve uma redução isso em relação ao meio período. Depois convertemos o custo monetários. Após a implementação, podemos observar que é equivalente a 10%, como eu falei, né? E 600 em custo de mão de obra deu equivalente a 673 os custos de mão de obras que foram otimizados para atender a operação. E 533. Bem,
É bem interessante, né, concluindo já todo esse processo do Kaizen, que foi uma filosofia que otimizou, né, a gente conseguiu mapear, entender todo o processo, conseguimos propor melhorias a zero custo, né, ou a custos mínimos, que às vezes, né, são bem... Às vezes na empresa a gente quer melhorar, mas exigem muitos recursos, e umas melhorias às vezes simples, como melhorias contínuas, podem também otimizar os processos dentro da indústria, tanto os grandes como os pequenos. Muito obrigado. Só agradecimentos, né, à Fundação IFAM, né, FAEP, e ao nosso professor orientador Marcelo, muito obrigado, à professora Gabriela, os nossos professores também aqui, a Jordânia, que está aqui conosco, aos professores de Engenharia Elétrica, e a todos que assistiram a nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Perguntas? A gente come. Por favor, professor. Ó, pessoal, vocês têm que fazer pergunta também. Parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho só eu acho uma pergunta parecida com o que eu fiz ainda agora foi, às vezes a gente tem todos esses processos todos definidos lá na teoria. Queria ver para vocês, quando vocês fizeram essa transição para uma aplicação prática, o que vocês perceberam assim de diferença ou de dificuldade ou alguma coisa que não está escrito nos livros na hora de implementar? Que nos livros, né, geralmente são muito claros, né, os processos. Ele colocou isso aqui, ele colocou... Mas na vida real, né, os processos são muito misturados. Às vezes eles fazem de uma forma, às vezes eles executam de outra forma. Então é importante entender as características e a finalidade deles. Qual é a finalidade? Será eu fiz desse jeito, fiz de outra forma, mas ele atingiu os mesmos resultados. Então é importante entender o processo como si, não como ele é executado. Mas é sempre, como o Kaizen, né, ele é uma oportunidade de melhoria, né? Como melhorar esse processo executado da melhor forma, que utilize menos recursos e utilize menos tempo e seja mais eficiente. Muito obrigado, então. Parabéns mais uma vez. Olá, pessoal. Então, a próxima apresentação, ainda de produção, né? Tem por título Aplicação do VSM para otimização do processo na linha final de uma indústria de eletroeletrônicos. O apresentador... Francisco? Não? Os dois. Então, bom trabalho. Obrigado. Só me ensina a usar esse negócio aqui, que eu não... Como é que eu passo? Como é que eu... É a taxa de frame que vocês estão usando. Está processando o vídeo ali. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Eu sou o Francisco Mateus, acadêmico do 9º período de Engenharia de Produção, e esse aqui é o Brad, acadêmico do 8º período. Bom, falando um pouco sobre o nosso projeto, a gente sabe que hoje em dia as indústrias elas estão passando por crescentes transformações, e a melhor forma de se adaptar a essas transformações é reagindo a elas. E como é que a gente pode reagir a elas? No caso, a gente tem que otimizar. E dentro do nosso curso de Engenharia de Produção, a gente estuda várias ferramentas como uma forma de otimizar esse processo. No caso, dentro da metodologia Lean, que é a manufatura enxuta, a gente estuda o VSM, que é o mapeamento do fluxo de valor. E foi diretamente essa ferramenta que a gente aplicou no nosso projeto. Então, o título é Aplicação do VSM para otimização do processo na linha final de uma indústria do segmento eletroeletrônico do Polo Industrial de Manaus. Bom, aqui a gente tem um sumário. Eu vou começar fazendo a introdução. Aí a gente tem os tópicos, resumo, justificativa, motivação, objetivos. Logo em seguida, o Brad vai entrar com a fundamentação teórica, falando sobre todos os tópicos que a gente abordou no nosso projeto, que é o Lean Manufacturing, os 7 desperdícios, o VSM e o diagrama de escala. Logo depois, a gente entra com a metodologia do projeto, resultados, considerações finais e, por último, as referências que a gente usou. Bom, começando aqui pela introdução. A gente sabe aí que a gente teve o fatídico evento da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra, a gente teve aí o lançamento da bomba de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Isso fez com que toda a economia japonesa degringolasse. Então, assim, teve ali a forte crise. E, assim, eles tiveram assim, uma forte dificuldade de ascensão. Por conta que Taiichi Ohno, que é o pai do Lean Manufacturing,
ele fez aí uma visita na fábrica da Ford, de Henry Ford, só que ele viu que aquele modelo de produção ele não se adequava às fábricas japonesas, por conta que era um modelo muito rígido, que era produzido em alta escala, e essa alta escala tinha muito acúmulo de estoque. Nisso que tinha muito acúmulo de estoque, gerava muito desperdício no processo. Por isso que ele viu que aquele modelo não era viável. Então, ele teve que moldar um novo modelo e trazer para as fábricas japonesas. No caso, ele implementou o sistema Toyota de produção, também conhecido como Lean Manufacturing. Lean Manufacturing já é aí uma versão estadunidense que é trazido para o português na tradução de manufatura enxuta, que busca por processos mais ágeis e eficientes. Então, tudo aquilo que não agrega valor para o meu processo, eu tenho que eliminar. Então, merece ser descartado. O VSM como ferramenta principal no estudo de caso, que é o mapeamento do fluxo de valor, e a aplicação do diagrama de escala para auxiliar na elaboração de planos de melhoria. Como eu havia dito, as empresas necessitam de otimização em seus processos. Então, tudo aquilo que não agrega valor tem que ser eliminado, deixando apenas aquilo necessário, trazendo uma melhor eficiência para o processo. Redução de tempo de ciclo são fundamentais para o ganho na produtividade dos produtos. Então, aqui é necessário a gente entender a diferença de tempo de ciclo para target time. O tempo de ciclo ele é o tempo total da execução naquele posto de trabalho. Então, o tempo total para aquela unidade ser produzida. Já o target time é o tempo total na produção, pegando a produção desde o primeiro posto até o último. O VSM ele permite identificar os principais gargalos, que é tudo aquilo que atrasa o meu processo, e os postos com maiores tempos de ciclo. E o diagrama de escala permite identificar as principais causas do problema no processo. O objetivo principal do trabalho é otimizar o processo, reduzindo o tempo de ciclo em uma linha final de aparelhos de som para carro do Polo Industrial de Manaus. O específico: realizar a cronoanálise do processo produtivo na linha final. A cronoanálise, no caso, é a cronometragem para ter uma análise maior daquele processo. No caso, eu faço a cronometragem e eu vejo quanto tempo o operador leva para executar aquela atividade. E, a partir disso, eu faço uma análise para ver se naquele posto tem ou não um atraso, que é o gargalo. Logo em seguida, a gente elabora o VSM para a identificação dos postos com gargalo acima do tempo de ciclo. Logo depois, a gente utilizou o diagrama de escala, que é o diagrama de causa e efeito, que a gente identifica os problemas e logo depois a gente vai identificar as causas desse problema. E, por último, a gente elabora as melhorias, que são os planos de ação em cada posto, com o fito de reduzir o tempo de processamento total e nos postos que apresentaram gargalo. Agora o Brad vai dar continuidade com a fundamentação teórica. Bem, boa noite. Dando continuidade, falando um pouquinho mais do nosso trabalho. O nosso trabalho teve como base, ser desenvolvida, como o Francisco já pontuou bem aí, através do Lean Manufacturing, que é a partir disso, onde, de maneira resumida, onde ele busca trazer a máxima eficiência, fazendo com que a gente atinja essa máxima eficiência com menos recursos possível. Então, o Lean ele é uma filosofia de gestão bem ampla, tanto que ele conta com diversas ferramentas, que no caso que vai buscar tanto a produtividade, no caso, como o nosso colega já falou também, o Kaizen, que é uma melhoria contínua, o Kanban, o 5S, que no caso trata de limpeza, de vários tipos de coisas. Também temos o Just in Time, que é produzir no tempo certo, e o principal deles, da ferramenta Lean Manufacturing, que no caso é eliminar os desperdícios. Tanto que os principais princípios da nossa ferramenta, no caso da ferramenta do Lean Manufacturing, no caso seria gerar valor no processo produtivo ou para o produto, trazendo assim um melhor fluxo contínuo. Então, no nosso trabalho, a gente se baseou através dessa ferramenta, que é justamente para eliminar os desperdícios do processo na qual foi implantado o nosso projeto. Que no caso, o Lean Manufacturing define o desperdício,
que é tudo aquilo que não agrega valor ao processo ou ao cliente. Então, no caso aqui, nós temos aqui o primeiro, que no caso é a superprodução. Segundo, é a movimentação. Terceiro, a espera. Quarto, defeito, transporte, estoque e processo desnecessário. Então, tudo isso é o que não agrega o valor ao processo e ao produto. E além da ferramenta bastante conhecido, como o Francisco já falou, que no caso que é o VSM, que é o fluxo de mapeamento de processo. No caso, essa ferramenta ela tem como objetivo de analisar de maneira macro o processo da fábrica, né? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, começa desde o planejamento produtivo, né? Então, a gente faz todo esse levantamento do tempo de ciclo de cada estação, para a gente enxergar quais são os principais gargalos para poder a gente entrar a fundo, né, e enxergar quais são esses desperdícios e enxergar uma oportunidade de melhoria, que no caso, no nosso processo, foi justamente identificar os gargalos que estavam acontecendo no processo. E uma das ferramentas que a gente utilizou, que no caso o diagrama de Chicago, uma ferramenta da qualidade, que ela serve justamente para identificar as causas raiz do nosso problema, e ela é dividida em 6 tópicos, que no caso, o primeiro é o método, a forma de como é feito, a mão de obra, o terceiro, o material, o terceiro, o quarto, medidas, o quinto, meio ambiente e máquina, né? Então, a partir dessas ferramentas, a gente conseguiu elaborar um estudo para que fosse bem detalhado e enxergar as causas raízes. Francisco vai dar continuidade sobre a metodologia. Bom, aqui a gente vai falar sobre a metodologia, como todo o projeto foi elaborado. A gente tem aí o nosso estudo de caso, né? Foi um estudo de caso profundo e detalhado sobre uma unidade de interesse. Tem uma abordagem mista, tanto qualitativa e também quantitativa. É composto de 6 etapas. Na etapa 1, a gente apontou a estrutura teórica. No caso, foi todo o planejamento do caso para o projeto. Logo depois, a gente fez a coleta e tratamento dos dados. No caso, aqui a gente fez a cronoanálise. A gente passou em cada posto, fez a cronoanálise para identificar quais eram os postos que tinham gargalo. Logo em seguida, a gente fez a aplicação do VSM, na linha final de produção. Na etapa 3, a gente fez a análise de cada posto de trabalho. E a partir dessa análise, a gente identificou esses postos e, em cima disso, a gente elaborou os planos de ação. Na etapa 5, a gente fez a análise dos efeitos dos planos de ação. No caso, logo depois a gente fez a análise comparativa. E, em seguida, a gente entrou aí com os resultados e discussões. A parte aqui do análise, resultados e discussão. Na etapa 1, que é a análise dos postos. Então, hoje, na linha de montagem que a gente analisou, o produto ele passa por 9 postos até chegar na expedição. A demanda é 1.420 peças por dia, tendo um tempo de ciclo por posto de 14 segundos. Aqui a gente tem o processo detalhado, né, como é o processo aí nessa linha final dessa fábrica. Aqui é a aplicação do VSM, que é o mapeamento de fluxo de valor. Vale lembrar que o VSM, ele geralmente ele é aplicado desde o início do processo, né? Desde ali da parte do PCP, do planejamento e controle da produção, passando para a área de materiais. Mas, nesse caso, como é um VSM muito específico para a linha final, então a gente restringiu ele, né? Então a gente diminuiu, levando em conta aí só o processo aí da montagem, que tem só manpowers, que são os operadores. Aqui a gente fez a análise de cada posto. Então, esses em vermelho são os postos que estão acima da meta, acima do target. Como o nosso tempo de ciclo é 14 segundos, acima disso é gargalo. Então, os postos que apresentaram gargalo foram 4. O posto 1, o posto 2, o posto 3 e o posto 6. Aqui são os planos de ação. Como o Brad havia falado, o diagrama de Chicago é diagrama de causa e efeito, né? Então, eu identifico os problemas para depois levantar as causas. Então, o primeiro posto, a gente viu que o problema dele estava na máquina. Por quê? A máquina
ela demorava muito para executar o processo. Eu vou tentar aqui falar rapidamente como é que é. Essa máquina é chamada de steam dispenser, né? Uma pasta térmica que é aplicada aí para fazer o resfriamento dos componentes eletrônicos, para evitar que eles não se superaqueçam. Essa máquina ela demorava aí cerca de 17 segundos para levar 2 chassis por vez para o próximo posto. Então, isso daí gerava muito gargalo no processo. O que a gente fez? A gente inseriu um dispositivo manual e colocou um operador nesse posto. Logo, o operador ele faz 4 chassis por vez. Como ele faz? Ele pega esse dispositivo manual, aplica em 2 chassis, enquanto a máquina já aplica a pasta térmica em outros 2 chassis automaticamente. Então, antes, eram 2 chassis por vez para o próximo posto. Agora vão 4 por vez, né? Então, a gente acelerou o processo, otimizando mais ele. Do segundo posto, que apresentou gargalo também, montagem e fixação da placa no chassi. Antigamente, esse processo aí ele tinha muita instabilidade. Por quê? Na hora em que o operador ia colocar a placa no chassi, ele não contava com nenhum dispositivo ali para garantir a firmeza e a segurança daquele processo. Ou seja, gerava muito scrap. Scrap, no caso, é tudo que a gente chama de defeito, tudo aquilo que vai ser descartado. E se for descartado, gera custos para a empresa. E o nosso foco aqui é redução de custo. Por isso, a gente introduziu um Pokayoke. O que é o Pokayoke? É o dispositivo à prova de falhas, que ele é constituído na nossa metodologia Lean. O dispositivo à prova de falhas, ele traz muito mais firmeza e segurança para o nosso processo. Então, agora, conta com 4 pinos. Esses 4 pinos, eles auxiliam a parafusadeira a realizar o parafusamento na placa, né? Então, o parafusamento é em X. Antes, não tinha esses 4 pinos. Logo, às vezes o operador ele errava, né, o buraco ali de fazer o parafusamento e tacava na placa. Isso gerava scrap e, logo, perdia a reputação da empresa porque gerava mais custos para ela, né, que o produto tinha que ser descartado. O próximo posto que apresentou gargalo foi o da montagem do heatsink. Isso daqui é mais um posto relacionado à questão de esforço ergonômico do operador. Porque antes o alimentador ele colocava a caixa de colmeia atrás do posto. Nisso o operador ele tinha que se virar, pegar a peça e realizar a montagem. Isso daí fazia com que levasse muito fadiga para ele e também levasse ali um esforço ergonômico maior. Logo, foi confeccionada uma bancada na frente do posto e foi colocada a colmeia. Então, agora, logo o alimentador ele coloca a colmeia, né, na frente do posto do operador, ele vai lá, pega a peça e continua a montagem normal do posto. O último que apresentou gargalo foi o posto 6, que é a montagem e fixação do bracket. Esse gargalo aqui ele é muito parecido com o gargalo do posto 2, e a melhoria também é muito parecida, porque foi implementado também um Pokayoke, porque antes o operador ele não tinha nenhum dispositivo à prova de falhas. Então, era muito fácil dele pegar uma placa, perfurar ela e levar lá para scrap. Então, já auxilia ele no parafusamento esse dispositivo à prova de falhas, né? Então, isso daí fez com que reduzisse muito o tempo aí no nosso processo. Aqui a gente fez outro VSM para verificar como seria nessa adaptação. Então, nesse VSM, a gente viu que reduziu muito o tempo de ciclo em cada posto, porque a gente fez outra cronoanálise. A gente fez a primeira cronoanálise, né, antes de ser implementadas as melhorias, e após a implementação das melhorias, a gente fez a cronoanálise e elaborou logo em seguida um VSM. Então, como vocês podem ver, os postos que apresentaram o gargalo foram o 1, 2, o 3 e o 6. Esse raiozinho aí é uma simbologia de Kaizen, que quer dizer melhoria contínua. Então, todo o posto que apresenta esse raiozinho aí é porque foi feita alguma melhoria em cima dele que ele apresentava aí algum atraso no processo. Aqui é o nosso resultado. Então, vocês podem ver que o posto 1, o 2 e o 3 e o 6, eles estão atendendo agora a meta. Eles não estão mais apresentando nenhum gargalo. Todos estão aí dentro do limite, que é 14 segundos. E aqui é a nossa análise comparativa. Então, antes, por exemplo, o posto que mais apresentava gargalo era o posto aí da aplicação da pasta térmica,
que era 17,9 segundos, e foi reduzido para 13,6. Então, assim, foi uma redução percentual de cerca de 22%, o que foi muito eficiente para o processo. E o target time, que é o tempo total, antes era 128,6 segundos e foi reduzido para 117, que foi uma redução aí de cerca de 9%, que também foi um fator otimizante e contribuiu para uma eficiência maior no processo. Bem, realizando aqui, agora com esse nosso projeto, além do ganho, não só para a empresa, mas também nos quesitos ambientais, a gente conseguiu eliminar os scrap, como o Francisco falou, que era tudo aquilo que gerava um resíduo, né, que acabava sendo descartado e poluindo o meio ambiente, que a gente sabe que são materiais que demoram bastante tempo para se decompor. E além desse ganho, nós tivemos também a saúde do colaborador, tanto que de uns anos para cá, os fatores ergonômicos ele vem crescendo bastante, então através do nosso trabalho a gente conseguiu contribuir e assim garantindo também a saúde do colaborador e fazendo com que a empresa ela seja bem vista no mercado de trabalho, né? E o principal, que no caso era do nosso trabalho, que era justamente aumentar a produtividade da empresa, né? Que no caso a gente teve esse ganho aqui, né? Uma melhoria aí com a redução de 9% do tempo de processo através da aplicação do VSM. E através de todos os estudos, né, que a gente tivemos, foi bem grandioso e bem desafiador, né? Pois é uma coisa nova, pois você sair, cronometrar e ver que não está dando certas coisas, então tipo, tem hora que desanima, mas no fim saber que todo esse resultado que o nosso trabalho desenvolveu é bem gratificante. Então por isso a gente gostaria aqui de deixar nossos agradecimentos, né, ao professor Marcelo, e a toda a equipe que estava dando suporte para que esse projeto seja desenvolvido, né? Então, muito obrigado, pessoal. Vou olhar para cá, se a professora Fabíola vai ter que fazer outra pergunta. Quem perguntar ganha meio ponto. Me disseram aqui, ó. A disciplina do Marcelo. Exato. Só para eu falar. Não, eu só ia perguntar qual tinha sido a maior dificuldade, né? E eu acho que ele até acabou respondendo quando falou da questão de ficar cronometrando e tudo mais. Então, novamente fico feliz da gente poder dar essa oportunidade para vocês. Só isso mesmo. Tá, gente. Por isso que o nosso projeto foi adaptado para... Pediram para eu repetir, aí tu pergunta já também. Nessa empresa que vocês aplicaram aí a melhoria, vocês trabalham na empresa, estagiário? Sim, eu sou estagiário lá, né? A gente chama lá essa parte de VS, que é a parte de Vehicle Solutions, que a gente fornece esses produtos para uma montadora de carro e lá, quando chega lá, eles pegam, né, e fazem a montagem desse produto nos carros. E eu trabalho diretamente na parte da linha final. Então, por isso que o nosso mapeamento de fluxo de valor ele foi adaptado para a linha final. Porque antes de chegar na linha final, tem a parte ali de SMT, que é a tecnologia de montagem da superfície, que é quando ainda está fazendo ali o desenho do circuito da placa. Depois disso, é montado os componentes eletrônicos maiores, né, que são aqueles que apresentam as maiores dimensões, e logo depois disso são feitos os testes deles. E após ser feito esses testes, logo em seguida passa para o alimentador, e essa placa o alimentador coloca na linha final. Então é basicamente assim que funciona o processo. Então a gente adaptou o VSM só para a linha final, porque é o setor que eu trabalho lá. Muito obrigado. Então vamos lá para a nossa última apresentação de hoje, né? Que tem por título a aplicação da automatização de manufatura no processo de injeção de cera. As duas senhoras. Como é que passa aqui hoje, né?
Boa noite, pessoal. A gente vai começar a nossa apresentação agora. O nosso título é Automatização de controles de molde de manufatura do processo de injeção de cera utilizando o RFID. A nossa equipe é composta por mim, Gabriele Gil, e pela Beatriz Vale. O nosso professor orientador é o professor Marcelo Oliveira. Falando um pouco sobre o nosso sumário agora, a gente vai passar pela introdução, pela fundamentação teórica, metodologias, resultados, considerações finais e referências. Um breve resumo do nosso trabalho. A gente quis estudar a importância do rastreamento dos moldes de injeção de cera em uma fábrica aqui do Amazonas. E também ter o controle de estoque e mapear as reposições para essas peças de forma automática. O RFID vai ser a ferramenta principal que a gente vai utilizar para esse trabalho e a validação veio por meio do OEE, que é a eficácia global do equipamento. As nossas palavras-chave são RFID, automatização e OEE. A nossa justificativa. A empresa analisada ela demanda de muitas melhorias, principalmente no controle de estoque de molde de injeção de cera, porque esse controle ele é feito de forma visual ou manual, porque ele é controlado por meio de planilhas e Excel. Ou seja, a empresa ela perde muito na otimização, porque não tem essa automatização do processo. Ela perde muito em qualidade e também em eficiência. Assim que o nosso projeto ele for aprovado, a gente vai ter... Essa automatização ela vai possibilitar o aumento da produtividade, do controle eficiente do estoque dessa empresa. A nossa problemática principal é automatizar esse processo de injeção de cera em estoques de borracha, que atualmente é realizado com a operação manual em uma empresa do Polo Industrial de Manaus. A partir disso, a gente mapeou o nosso problema específico, que o primeiro é analisar o processo atual da injeção de cera e o controle de estoque de molde, definir a proposta de automatização para esse controle e a passagem de moldes em máquina e utilizar a validação por meio do OEE. E como complemento na aplicação da automatização por meio do RFID. Na fundamentação teórica, a gente vai começar com o RFID. É uma tecnologia baseada na utilização de ondas de radiofrequência como meio de comunicar os dados de identificação de algum elemento. São tags podem ser chamadas de etiqueta também. Elas são utilizadas hoje em dia na logística, em vestuário, veículos, pessoas, máquinas e serviços. A gente também vai falar sobre a automação aplicada a processos, que para o autor Goenking, em 2010, surgiu como um caminho para a redução da participação da mão de obra sobre os processos industriais. E a automação ela serve muito para isso, para você reduzir a mão de obra do ser humano no processo. Então, ela serve para reduzir os erros e aumentar a produtividade assertiva. E o OE, que é a eficácia global do equipamento, que foi desenvolvido pelo Seishi Nakajima, lá no ano de 89, e ele falou que a maior parte dos custos totais de uma produção está relacionada às perdas no processo produtivo e aos custos indiretos e ocultos. O uso do OE ele auxilia na identificação desses custos ocultos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e eficaz da produção. Ali na imagem a gente pode ver que a gente tem a disponibilidade vezes a performance e a qualidade. A partir disso, a gente vai ter uma identificação de todos os custos para ter uma produção mais eficaz. A nossa metodologia, nós optamos pelo estudo de caso, que segundo o autor em 2001, constitui uma pesquisa baseada em evidências, envolvendo uma abordagem mais abrangente, com a estratégia de um planejamento, coleta de dados e análise. A nossa abordagem ela é mista, qualitativa e quantitativa. Nós utilizamos os 5 passos da imagem, que é a revisão da literatura, coleta e tratamento de dados, aplicação de automatização do processo de manufatura, análise dos resultados e a discussão do modelo e proposta de melhorias futuras. Boa noite. Então, falando sobre a nossa situação atual, a empresa que é abordada ela é um setor que realiza o processo de injeção de cera. É uma injeção de cera extrudada, os moldes eles são feitos de mantas de borracha, então as peças elas são
feitas para um processo de fundição. Essas peças são realizadas por um único operador em uma única máquina, então é um movimento bem repetitivo. São vários moldes de borracha que entram na injetora e saem, resfriam e obtêm a peça final como aparece no cantinho aqui. Então são várias pecinhas, então são vários moldes. No controle de moldes, ele é um controle bem grande, são armazenados em caixas, com números. Então, como exemplo, ali tem uma caixa 184. Então, são várias outras caixas que dentro tem vários outros moldes de borracha. E todos esses moldes eles são controlados em planilha Excel. Estima-se que dentro desse estoque tem mais de 30 mil borrachas. E é um controle completamente manual, realizado por 2 operadores. No layout de injeção de cera, nós temos 22 máquinas, totalizando 22 operadores, que é um operador para cada máquina. Então, todos os dias são separados os moldes, né, para produção pelo PCP, chega no processo de injeção de cera, e aí cada operador recebe uma certa quantidade de borrachas que vai entrar e sair da injetora. Então, avaliando o processo inteiro, identificamos que, para implementar a nossa ideia, o nosso projeto, nós precisamos entender desde o início, de onde surgem os moldes de borracha. E o primeiro setor é a modelagem, que a peça é prototipada. A peça prototipada em impressora 3D, ela é revestida na manta de borracha. Essa manta de borracha ela vai seguir para um cadastro. Desse cadastro é onde vai para a planilha Excel e é onde a proposta seria implementar o RFID. Todos esses moldes de borracha eles são vulcanizados. A vulcanização ela é um processo que ela passa por uma temperatura e faz com que a borracha ela fique firme e maleável. Então, o intuito seria aplicar o RFID em cada nova borracha que nascesse na fábrica. E assim, as borrachas seriam armazenadas em um banco de dados com um sensor. Passaria a ser um cadastro um pouco mais automático, pois a etiqueta RFID ela já teria um cadastro próprio com as informações. E lá dentro do estoque... Sumiu. Tá. E lá dentro do estoque, ele vai identificar qual é a caixa, qual é a hora, a data que entrou no sistema. E aí ele vai poder saber se tem duplicação, a quantidade de moldes que tem em estoque, porque pode ter mais de um molde, podem ter 10 moldes, podem ter vários moldes. E, através da etiqueta RFID, linkada com a máquina que tem a capacidade de identificar a etiqueta, ele vai poder saber também os parâmetros de injeção, parâmetros de clamp, pressão, o tempo de injeção e o controle de ciclo da borracha. E essa parte era um dos pontos principais que o cliente exigia, que era para saber o tempo de vida útil de cada molde, quantas injeções aquele molde suportava. Apesar de ser um molde de borracha, ele possui um alto desgaste. É diferente de um molde de injeção plástica, que é de alumínio e tem uma resistência muito maior. E, a partir disso, a gente avaliou a necessidade. O que a gente precisaria fazer? Então, a gente identificou 3 ambientes para monitorar, que é a prototipagem, o estoque e a injeção. E como? Primeiro, desenvolver o sistema modular, que é o hardware. Precisamos de equipamentos, computadores eficientes, máquinas. O software, que era para fazer a gestão. Precisamos de um software que atenda a nossa necessidade de avaliação, de análise, que traga os nossos dados calculados para poder trazer mais eficiência para o processo. E o monitoramento de uso em produção, que seria a parte de quantidade de injeções, a qualidade, para a gente poder também, a partir disso, calcular o OEE. Nós temos as fases do projeto, e a primeira fase é a rastreabilidade e controle de estoque. A segunda fase ela é os dados de produção, e a terceira fase é o controle inteligente de manufatura e manutenção. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Na primeira fase, seria a implementação das tags RFID. Por ser um estoque muito grande, mais de 30 mil borrachas, precisaria com que colocasse a etiqueta RFID em cada borracha. Para isso, elas precisariam ser refeitas. E aí, a partir disso também, a gente implementaria os portais de entrada e saída no setor. O único setor que a gente precisaria seria no estoque e no setor de injeção de cera. O portal ele seria o responsável de identificar cada passagem de molde entre setores. A gente precisaria do controle de movimentação do molde e do controle de kits para a ordem de produção. Aí aqui tem um exemplo da injeção de cera, que a antena RFID ficaria implementada na máquina,
o sensor, o box controlador, que ficaria ligado em um Wi-Fi para o servidor local, que seria o nosso hardware. Aí aqui seria mais ou menos um exemplo de como funcionaria a estratégia. No primeiro setor, ele faria a gravação dos dados, teria um servidor local para prototipagem. No segundo setor, ele teria o servidor local do estoque, que faria a movimentação, a leitura dos dados. E no terceiro setor, que já é a injeção, ele coletaria todos os dados de todas as injetoras para poder todas essas informações serem armazenadas no servidor principal. Na segunda fase, já seria o controle dos dados de produção. Nessa fase, seria a criação do software web, que já traria as nossas informações com a integração do banco de dados, os módulos independentes, o acesso em toda a rede da planta e, principalmente, né, não depender de conexão de internet. A empresa abordada, ela ainda é uma empresa que está em evolução, então é uma parte muito importante para poder controlar o processo. E, a partir disso, controlar também o armazenamento de dados identificados na produção dos moldes, os dados de parametrização das máquinas injetoras, a quantidade de injeções realizadas e ordens produzidas. Essas informações elas podem trazer para a gente os apontamentos em gráficos em tempo real, que faz com que tome decisões mais rápidas e traga mais como é que é a palavra? Mais qualidade no processo, plano de ação bem definido, poder criar novas estratégias para solucionar os problemas que possam estar aparecendo. Na terceira fase seria o controle inteligente de manufatura e manutenção. Dentro do nosso software web, a gente implementaria o monitoramento da produção e a quantidade de injeções realizadas. A partir disso, nesse visual aqui, que é um exemplo, né, a gente consegue identificar nesses quadrados a nossa eficiência de máquina, a máquina que está em manutenção prévia, o monitoramento do equipamento que está funcionando, o equipamento que está parado, saber qual é a nossa eficiência, se a máquina está em alta performance, se ela tem algum parâmetro definido. Então, esse controle de manufatura e manutenção, ela traz mais autonomia para o time de manutenção trabalhar. Assim, eles não precisariam ter tanta dificuldade em saber se a preventiva dela está sendo eficiente, se o operador está manuseando a máquina, o que tecnicamente não é uma maneira correta, porque o operador já tem que receber a máquina já pré-programada. E aqui a parte do custo do projeto. O custo do projeto total ficaria em 500 mil. É um valor bem alto, mas era o valor estimado para outra equipe externa trabalhar. Foi uma cotação realizada com um fornecedor externo. Um dos itens mais caros seria a compra das tags, por ser muitas, e também teríamos que ter estoque para repor, caso tenha algum problema e tal. Então, a gente estimou quase 50 mil reais de tags RFID, mas a cotação já foi aprovada, ela já é um projeto que vai ser implementado. E de estudos futuros, seria a alteração do layout. Essa parte do controle, da automatização do controle de estoque, ela já é uma parte bem extensa, já é uma parte bem cara. Então, a empresa ela já aprovou a primeira parte, e aí a próxima parte ela já é uma parte de mais indústria 4.0, que seria alterar o layout, tirar a operação individual e fazer com que tenhamos uma esteira de injeção de cera para diminuir aí o nosso HC e otimizar aí o processo em, pelo menos, calculado 50%. E nossa conclusão, o projeto ele ainda não foi implementado, ele foi a cotação aprovada, ele ainda está em evolução. Então, desse modo, a gente consegue, pelo menos, avaliar que o projeto ele traz uma confiabilidade para a empresa, ele traz evolução também. A indústria ela tem que evoluir, ela tem que crescer, ela tem que ter novas tecnologias. E esse controle ele não só facilita o armazenamento, mas ele traz mais eficiência, traz autonomia. Então, a gente consegue trazer informações, a gente consegue trazer dados, controlar dashboard, trazer plano de ação. Isso faz com que melhore o fluxo de informações na empresa. Nossas referências e agradecimentos ao professor Marcelo, nosso orientador, e o time super. Obrigada.
Boa noite. Só gostaria de saber se viram a viabilidade com relação ao NFC, em vez de utilizar o RFID, uma vez que o NFC, o custo-benefício dele é muito maior e trabalha praticamente com todas as etapas que vocês utilizaram no projeto de vocês, uma vez que estão verificando também a questão orçamentária do projeto. Sim, o RFID ele foi escolha da presidência. Eles já queriam visar uma estratégia indústria 4.0. Então, ele já foi uma escolha pessoal, assim, só passaram que queriam uma estratégia voltada para essa oportunidade. E, assim, o que passaram para mim era que o dinheiro não era muito um problema. Então, a gente tinha um pouco de liberdade para poder realmente trabalhar. Aí já foi mais... O orçamento ele já era bem legal, assim. Realmente é uma visão assim que estão querendo mudar. E aí já passaram essa informação. Então, realmente, já foi focado nisso. O plano já foi focado em utilizar a RFID e transformar a empresa em indústria 4.0. Não, mais uma mensagem subliminar aqui, tá, professora? O orçamento não é problema. Você quer concluir um pouquinho? Falar. Bom, obrigado, pessoal. É mais para agradecer aí a audiência, né, e parabenizar as meninas aí pelos trabalhos e os outros colegas que fizeram aqui a sua apresentação, mostrando na realidade a aplicabilidade daquilo tudo que vocês estão vendo aqui dentro da academia, né? E sabendo que existem diferenças, claro, os processos não são tão ideais como nós ensinamos aqui, né? E vocês perceberam isso e mostraram isso. É claro que fica também com a contribuição que o colega deu, uma possibilidade de fazer um estudo com essa nova, né, para essa nova tecnologia e apresentar para ele, olha, tem uma alternativa melhor do que essa sua e tudo mais. Mas a gente sabe que quando o dono pede, né, tem que ser do jeito que ele quer. Então, eu parabenizar vocês, obrigado pela oportunidade também de poder ter feito esses trabalhos aqui. Os softwares que os meninos utilizaram, todos eles também foram adquiridos dentro do projeto, né? Então isso só engrandece o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Então, parabéns para todos vocês. Bom, senhoras e senhores, obrigado aí pela presença de todo mundo. Boa noite, bom descanso. Amanhã continua, hein?